Oi pessoal, Nayara Brandão aqui, voltei porque caiu a primeira live, então eu tô voltando aqui pra falar pra vocês sobre família perigo. Então voltem aí, quem tava ali na live, volta, é o tempo de vocês voltarem. E eu vou colocar o meu slide aqui novamente, que é como fugir da família perigo. Tá bom, pessoal? Então eu vou esperar um pouquinho o pessoal que tava aqui já voltando e eu vou explicar pra vocês como fugir da família perigo. Primeira coisa, para você fugir da família perigo, pessoal, vocês precisam entender o que vocês querem, tá? O que vocês querem? Por quê? Porque você entendendo o que você quer, você vai entender qual família se encaixa com você. Conseguiram entender? Porque o negócio é o seguinte, existem várias famílias que pessoas dizem que é perigo, mas não necessariamente aquela família é perigo, entendeu? Hoje eu mandei um e-mail pra quem tá na minha lista de e-mail e tudo, pra quem é minha aluna. E aí eu contei a história de como eu fui escolher minha primeira família. A minha primeira família, pessoal, ela não era uma família perigo. Eles me tratavam muito bem, eles eram excelentes, eles eram maravilhosos. Mas acabou sendo uma família perigo pra mim por causa das circunstâncias. Porque o que eu queria não batia com o que eles queriam, ok? E o meu inglês era muito ruim, aí eu expliquei que o meu inglês era ruim na época. E aí aquilo não batia, a família não era ruim, entendeu? Mas o que eu queria não batia. Então, primeiramente, você tem que saber o que você quer na família. Você quer o seu programa de au pair para quê? Entendeu? Você quer fazer o seu programa, você quer fazer o seu programa para quê? Para fazer o quê? Conseguiram entender? Então, olha aqui. Gente, os slides estão fora da ordem aqui. Aqui. Então, a primeira coisa que você tem que saber, você tem que ter em mente aquilo que você deseja. O que é aquilo que você deseja? Eu coloquei alguns pré-requisitos aqui para vocês entenderem, beleza? Ó, os pré-requisitos aqui, então, é o local que você quer morar, tá bom? Não que necessariamente você tem que morar naquele lugar. Eu lembro que eu queria muito, muito, muito morar em Nova York. Meu sonho de vida era morar em Nova York. Encontrei uma família maravilhosa em Michigan, que é a família do meu coraçãozinho, é a minha família de Michigan. E eu encontrei a família em Michigan. Sabia nem onde ficava Michigan, não sabia nem o que era Michigan. Hoje em dia, eu morei lá um ano e pouquinho. Amo Michigan, Michigan pra mim foi maravilhoso morar lá. Aí beleza, aconteceu a situação da família, que aí eu tive que fazer um rematch, tive que escolher outra família. Nisso, o que eu fiz? Queria Nova York, porque queria Nova York, porque queria Nova York, queria Nova York. Fui parar em São Francisco. Ah, mas muita gente quer ir pra Califórnia, isso e aquilo. Mas o meu sonho não era Califórnia, entendeu? Mas eu imaginava uma coisa da Califórnia, tipo uma Califórnia meio Los Angeles, sabe? E São Francisco é completamente diferente de Los Angeles. Então eu acho que eu não seria uma pessoa ideal pra ir pra Los Angeles, mas pra São Francisco pra mim foi ótimo. E acabou que eu não fui pra Nova York, não morei em Nova York. Pra mim, o importante era a família. Mas era família e não local. Talvez para você seja o local. Questão de local também, questão de cidades. Às vezes a cidade não é importante, mas é muito importante você saber a localização dessa sua cidade. Por quê? Porque pode ser porque você mora no centro de algum lugar, é muito legal morar no centro, tá? E pode ser uma região afastada. Se você morar numa região afastada, provavelmente você vai ter que ter carro, vai demorar muito para chegar a algum lugar, o transporte público às vezes não é muito bom, não vai ter coisa perto, então você tem que notar isso. Eu até falei no meu e-mail hoje que a primeira família que eu fui trabalhar de au pair, eu não sabia onde é que ficava localizado nada, não pesquisei direito nada, tava desesperada pra achar família, porque eu tinha que ter um emprego, isso e aquilo. E eu fui parar numa família que a localização era péssima. A localização era péssima. Ficava a 30 minutos da minha escola, onde eu estudava, mas pra eu ir pras festas que eu queria ir em Dublin, porque a primeira família que eu fui, primeira intercâmbio que eu fiz de au pair foi na Irlanda, tá, gente? Mas pra ir pra festa que eu queria ir, demorava 1h30. E na volta não tinha ônibus pra voltar pra minha casa, eu tinha que ficar dormindo na casa dos meus amigos. Então, pra isso, pra mim, tinha que ter um pré-requisito. Eu mudei de família principalmente por causa desse pré-requisito, que era a localização da família. Então, presta atenção na localização. Que nem eu falei, às vezes a família não é uma família perigo, mas a localização, o lugar que a família mora te irrita tanto, porque você demora muito para chegar ao lugar, demora muito para fazer o que você quer, que acaba se tornando um perigo para você, porque tudo para você se irrita, entendeu? Você tem que ver que você se irrita. Segundo ponto aqui, que eu vou falar, é o carro.
Eu vou falar mais detalhadamente depois, tá? Desses, tá, gente? O quarto, banheiro, curfew é importante, tá? Finais de semana, quantidade de criança, idade das crianças, peraí que os comentários estão aqui, e questão de animal de estimação, que pode ser que você não goste, pode ser que você goste, entendeu? Então, vai variar bastante. Vou pular aqui, os meus slides ficaram fora de ordem aqui, tá, pessoal? Então, não repara. Então, primeira coisa que eu vou falar pra vocês. Tenha em mente se você quer trabalhar final de semana ou se você não quer trabalhar final de semana, pessoal. Beleza? Porque existem 3 fatores que eu coloquei aqui. Existe você ter todos os finais de semana off, que é a maravilha das maravilhas, ótimo. Já tive família que é assim e é a melhor coisa do mundo. Existe você trabalhar, às vezes, sábado até meio-dia e depois você ficar livre. E existe de você trabalhar sábado e domingo. É uma questão que você tem que pensar muito também. Eu falo que eu tenho a minha família dos meus sonhos, que é a família de Michigan. Eu tinha que trabalhar de 15 em 15 dias, sábado e domingo, porque eles eram médicos. Então eles trabalhavam em hospital, sabe como é que é essa bagunça de trabalhar em hospital? Gente, eu odiava trabalhar final de semana, porque eu via as minhas amigas indo passear, eu via as minhas amigas indo fazer as coisas, indo viajar, e eu não podia, porque eu estava trabalhando, sabe? Então, pra mim, aquilo me matava. Mas a família era a família do meu coração, e eles me davam muito mais, os benefícios que eu tinha com eles eram muito maior do que esses finais de semana trabalhando, ok? Mas eu vou te falar uma coisa. Pode ser perigo para você ter que trabalhar nos finais de semana. E aí, você escolhe. Se você aceitou, se você escolheu a família que trabalha no final de semana, depois não chora, neném, sabe? Depois não chora. Porque aí, vamos dizer assim, é culpa sua. Não adianta reclamar que a família é perigo, que a família quer fazer você trabalhar sábado, que a família quer fazer você trabalhar domingo. Se foi acordado, fica aí na tua e aceita. Sim, entendeu? Agora, não quero trabalhar de jeito nenhum no final de semana, eu não aceito isso, blá, 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 blá. Escolhe família que não trabalha final de semana, ok? Se vocês combinaram, eu quero uma família que trabalhe, ela combinou comigo que eu ia trabalhar até sábado, meio-dia. Então, beleza? Aceita. Se você não puder curtir na sexta, porque sábado você tem que trabalhar, aceita, querida, aceita que dói menos, entendeu? Então, por isso que eu falo, gente, não entra no desespero na hora de escolher família. Eu já passei por isso, eu tava desesperada, a primeira família que eu fui trabalhar foi um desespero pra eu achar ela. Na verdade, não foi nem um desespero pra eu achar, mas eu aceitei qualquer coisa que elas estavam me falando, eu aceitei, entendeu? Então, na hora, me fudi, entendeu? Porque não era aquilo que eu queria que fosse. Então, cuidado pra você não ter que trabalhar quando você não quer, porque isso vai te irritar e você vai tratar as crianças mal às vezes, você vai trabalhar de mau humor, e aí você trabalha de mau humor, você vai ser uma funcionária ruim, vamos dizer assim. Sendo uma funcionária ruim, o chefe vai ser ruim, e aí vira uma bagunça só, uma bola de neve, e aí a família vai ser perigo, entendeu? Você folga durante a semana por trabalhar final de semana? Normalmente sim, tá, gente? Se você tiver que trabalhar, você tem que ter 1,5 por semana. É o mínimo, tá? Das regras. Então, por exemplo, se você trabalhar final de semana, provavelmente você vai, sei lá, eles vão escolher um dia da semana, pode ser terça e quarta, você está livre. Coisa que também, pra mim, Nayara, eu acho ruim. Sabe por quê? Porque numa terça ou numa quarta, se você tiver livre na terça e na quarta, suas amigas não estão. Você vai fazer o quê? Você vai viajar pra onde? A não ser que você for uma pessoa bem... Não vou falar solitária, não tô encontrando a palavra agora. Uma pessoa bem autossuficiente, talvez, não sei. Que você faça tudo sozinho e pra você tá bom fazer tudo sozinho. Mas, por exemplo, se a sua folga for numa terça, numa quarta, às vezes numa quinta, suas amigas não vão ter folga esses dias. Pelo menos a maioria das suas amigas não vai ter folga esses dias. Então, presta atenção quanto a isso. Quanto o seu schedule. O que é o schedule, gente? O schedule é a sua agenda, o seu horário de trabalho. Então, presta bastante atenção. Não entre em desespero. Mais uma vez, gente, eu vou falar 1000 vezes pra vocês. Não entre em desespero, não entre em desespero, não entre em desespero. Por quê? Porque vocês
Vocês querem embarcar logo, vocês querem fazer intercâmbio logo, e aí vocês escolhem a primeira família que quer vocês aceitam. Uhul, vou para os Estados Unidos, tá? A gente estão perguntando aqui quanto tempo eu tô nos Estados Unidos. Eu não tô mais nos Estados Unidos, tá? Eu ajudo as meninas que querem ir para os Estados Unidos. Tenho meu curso de inglês para au pair. Morei lá em Michigan durante 1 ano e pouquinho. Depois morei em São Francisco 1 ano e pouquinho. E antes de morar nos Estados Unidos, eu também fui au pair na Irlanda, tá? Então, sei muito bem. Participei de 5 famílias diferentes, gente. 5 famílias diferentes. Vou contar a história aqui. 5 famílias diferentes. Primeira família era uma família chinesa. Segunda família, uma família portuguesa. Terceira família era uma mistura de australiano com inglês. Aí a quarta família era uma família americana e a quinta família era uma família canadense, tá? 3 famílias foram na Irlanda. Véi, na Irlanda eu era boba, não falava inglês, era uma bagunça só. 3 famílias foram na Irlanda e 2 famílias nos Estados Unidos. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu já tava sabendo mais das coisas, sabia como fazer a entrevista, sabia um pouco mais de inglês, sabia como as coisas funcionavam, então eu já era mais malandra. E por isso até que eu não reclamo das minhas famílias dos Estados Unidos, que foram famílias maravilhosas, gente. Mas, que nem eu falei, foram famílias maravilhosas porque eu soube escolher, tá? E se pode essa mistura de família, gente... como eu falei, as famílias têm nacionalidades diferentes, né? Então, eu trabalhei para várias famílias e por acaso, não sei porque, cada uma delas também tinha uma nacionalidade diferente, tá? Eu vou pular pro próximo tópico aqui. Fazer parte da família. Tenha noção, fazer parte da família. Querida, sua família é sua família, a família que você vai trabalhar é a família que você vai trabalhar. Eu considero que eu fiz parte de uma das famílias que eu trabalhei. Entre as 5 que eu trabalhei, eu considero que eu fiz parte de uma, que como eu falo, é a minha família de Michigan. Eles eram maravilhosos, a gente se dava super bem. Mas eu vou te falar, existem horas que eu cagava e ela tinha que me dar uma dura, e relacionamento de trabalho é isso. Tinha horas que eu ficava puta com minha host, tinha horas que eu ficava com raiva dela, tinha horas que ela ficava com raiva de mim, mas a gente tinha um relacionamento muito bom. Mas você tem que saber o seu profissional e o seu relacionamento com eles. Por mais que você tenha um relacionamento de família com eles, você tem que cumprir com profissionalismo o seu trabalho, entendeu? É porque tem gente que acha que vai ser parte da família, eu vou ser a irmã mais velha deles e eu vou ser tratada como a irmã mais velha, blá, 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 blá. Não é assim, tá, gente? O buraco é mais embaixo. Que nem eu falei, o fazer parte da família muitas vezes, como eu falei que eu já considero que eu já fiz, é você ter uma intimidade muito boa com eles, é você não ter medo de chegar de madrugada e abrir a geladeira da casa, comer o que quiser da casa. Por exemplo, eu falo... Gente, tinha vez que a gente ia assistir filme e dormia todo mundo no sofá da sala, todo mundo junto. Coisas com minhas outras famílias eu não fazia. Eu mal assistia filme com eles. Quanto mais dormir todo mundo no sofá da sala, cada um no canto do sofá, entendeu? De vezes, de eu estar assistindo filme no sofá da sala e eles não estarem em casa, eu dormi no sofá da sala e eles chegarem... Nossa, Nela tá dormindo. Eles botavam até uma coberta em cima de mim. Então não tinha esse medo de, oh meu Deus, eu não estou em casa. Como nas outras famílias eu tinha esse receio. Eu não estou na minha casa, entendeu? Mas mesmo com qualquer família, era uma relação profissional, entendeu? Uma relação completamente profissional. Não ache que você vai ser realmente a filha deles e a irmã mais velha das crianças, tá? Existe essa parte profissional e você tem que aceitar essa parte profissional. Não vá iludida, não vá Alice, como o povo diz aí nos grupos de au pair, né? Tem esse termo Alice. Pra quem não conhece o termo Alice, são as meninas iludidas aí que acham que vai ser Alice no País das Maravilhas. Não vai ser Alice no País das Maravilhas, tá, gente? Vai ser Cinderela, tu é a gata borralheira. É tipo isso, tá? Desculpa, mas é a realidade. Vou aqui pro meu próximo slide. Vocês já entenderam a questão de ser parte da família, então é isso aí. Carro. Carro no tempo off. Carro no tempo off. Gente, existem... Adorei o termo Cinderela, Mas, gente, a Cinderela, na época que ela não era casada com o príncipe, tá? A não ser que você ganhe seu green card, arranje um príncipe lá e arranje o seu green card lá e você vira o conto da Cinderela mesmo. Você sai de gata borralheira pra ser a Cinderela.
Mas aí é outro assunto, aí os dates é outro assunto. Deixa eu ir pro assunto aqui do carro. Carro no tempo off. Gente, outra coisa bastante essencial para a sua vida de au pair ser uma vida de au pair legal, tá? É você ter carro no tempo off. O que eu sempre falo aqui é o seguinte: nos Estados Unidos não é igual ao Brasil, gente. Apesar de ser um país do primeiro mundo, você achar que tudo lá vai ser melhor. Não, o transporte público lá não é bom. Não é bom, tá? O transporte público aqui do Brasil, por mais que o ônibus atrase, por mais que o ônibus seja lotado, existe. Lá nos Estados Unidos não existe transporte público, sabe? Vai existir transporte público nas cidades maiores, assim, nas cidades maiores e muito maiores, que é mais a cidade de Nova York, o centro de Nova York, tá? Normalmente as famílias de Nova York são famílias do subúrbio. Subúrbios são bairros afastados do centro, tá, pessoal? São Francisco também você consegue viver lá sem carro. Mas se você morar na região, por exemplo, que eu morava, até conseguia viver sem carro porque tinha trem pro centro de São Francisco. Mas se eu quisesse ir para São José, para Berkeley, ir para outro lado da Bay, ir para praia, isso, aquilo, não vai ter transporte público. E qual era a outra cidade? Chicago. Chicago, o centrão também. Mas normalmente as famílias também de Chicago. As famílias de Chicago, elas também são famílias que moram no subúrbio, tá? Então você precisa de carro, gente. Ah, mas eu não sei dirigir direito. Aprende lá, pelo amor de Deus, aprende lá pra não ficar refém da família. O que é você ficar refém da família? É você, todo lugar que você vai sem carro, você decide, eu vou sem carro porque eu não quero dirigir, porque eu tenho medo de dirigir. Mas aí você chega lá e fica refém da família. O que é refém da família? Você só sai se alguma amiga te levar. Você só sai se a sua família te levar em algum lugar. Você só sai para lugar perto. E lá não é nada perto. Não tem nada perto, gente. Não tem nada perto. Eu lembro que quando eu morava em Michigan, o Walmart, que era a minha diversão, era para o Walmart, era 15 minutos de carro da minha casa. Quando eu morava em Millbrae, que era em São Francisco, dava pra ir pra muitos lugares ao pé, mas a maioria dos lugares que eu gostava de ir, que era, eu adoro fazer compra, gente, vocês vão identificar isso, que era o Walmart, que era o Ross, que era a TJ Maxx, tudo isso era 15 minutos de carro da minha casa, não dava pra ir a pé. Então, não dá pra ir sem carro, gente, por favor, não vá sem carro, me escuta, não vá sem carro. Outra coisa é questão de dividir o carro da família. Quando a família fala que vai dividir o carro com você, presta muita atenção em como vai ser a divisão, tá? Por exemplo, na minha primeira família dos Estados Unidos, eu tinha carro, o carro era meu só pra mim, cada um tinha seu carro, eu fazia o que quiser com o meu carro. E na minha segunda família, o carro era dividido. Mas como que o carro era dividido? Eles tinham um carro e uma minivan. Quem tava com as crianças, ou seja, quem tava com as crianças fica com a minivan. Quem não tá com as crianças fica com outro carro. Então isso era muito decidido. Então, no meu horário de trabalho, durante o dia, normalmente, de 8 às 5 da tarde, a minivan era minha. Eu até ia pra faculdade com a minha minivan, mas a minivan era minha. Depois das 5 da tarde e final de semana, o outro carro era meu, entendeu? Mas em nenhum momento eu ficava sem carro. Então, cuidado com essa questão do carro, entendeu? Vá com o carro. Outra coisa, gente, eu coloquei aqui observação Uber. Existem famílias que falam assim, você não vai ter carro, mas eu vou pagar o Uber pra você. Gente, pensa, toda vez que você quiser sair, você tem que chamar o Uber. Tá, normal, beleza, se fosse na sua conta, você pagando e tudo. Mas você vai... o Uber lá não é barato, o Uber é caro, tá? Então pensa que toda vez que você sair, você tem que pedir pra família pra você usar o Uber. Aí, às vezes você quer sair mais vezes, vai sair mais caro. Aí você toda vez tem que pedir. Olha só o incômodo. Fora, não, a família vai deixar eu cadastrar o cartão deles no Uber na conta deles, blá, blá, blá. Pensa que cada hora que você usar o Uber, eles vão ter acesso para onde você foi. Quanto tempo você demorou.
Ah, viu, às vezes você tá querendo ir pra casa do boy, você não quer que a família saiba que você vai pra casa do boy. Às vezes cada dia você vai pra casa de um boy diferente e tu não quer que a família saiba disso, sabe? É sua liberdade, o problema é seu. E aí a família vai ficar vendo lá o Uber de pra onde você foi, que hora você foi, que cada dia você foi pra um lugar diferente, sabe? Tira a sua privacidade. Então, eu também não aceitaria isso, tá, gente? Então, abre o olho, toma cuidado quando a família ser muito boa e falar, falar para vocês, oferecerem para vocês, ai, eu pago o Uber para você onde você for, onde você quiser. Nossa, falei tudo errado, mas é isso aí, vocês entenderam, né? Eu pago o Uber pra você. Não cai nessa, gente. Furada, beijo, tchau, vá pra tua família, tá? Não cai nessa de ir sem carro e de aceitar a família pagar o Uber pra você. Seja livre. Você, meu, sabe o que eu acho? Você tá indo... Vou falar do curfew agora. Deixa eu achar meu negocinho do curfew. Ai, meu Deus. Espalhou tudo aqui. Curfew. Você tá indo, gente, pro intercâmbio. Por quê? Porque você já é maior de 18 anos. Você quer curtir a sua liberdade. Você quer ser livre. Você quer curtir, sabe? Eu sei que a gente tá indo pra um programa de intercâmbio de trabalho. E você tem que ter em mente que você está indo pro intercâmbio de trabalho, tá? Mas, vamos lá. Você tá indo pro intercâmbio de trabalho, mas você quer curtir o intercâmbio, tá? Então... não aceite coisas que vão impedir você de curtir o seu intercâmbio, como deve ser curtido, tá? Então, uma delas é o carro. O carro faz muita diferença na hora de você curtir o seu intercâmbio. Outra delas é o curfew. Você é uma pessoa maior de idade. Às vezes você não tem curfew nem na sua casa no Brasil. Como é que você vai aceitar ter curfew na casa dos outros ainda? Tu já tem nem... Pensa que tu não tem nem liberdade na casa dos outros. E aí tu não tem liberdade pra tu sair da casa? Não, tu não tem liberdade nem dentro nem fora, aí não dá, gente, por favor. Então, esse negócio de curfew, não aceita muito esse curfew, não. Aí, existem coisas assim, que eu já vi, tá? Nesse mundo de au pair, com as minhas amigas e tudo. Curfew dia de semana. É até entendível, gente. Mas eu acho que eu e você que quer ir fazer intercâmbio, você já tá grandinha pra saber que se você sair à noite, no dia seguinte você tem que trabalhar linda e bela, entendeu? Sabe o que eu fazia, gente? Se eu saísse final de semana e se eu fosse beber, se eu fosse fazer qualquer coisa, que eu chegasse de madrugada, eu chegasse na manhã seguinte em casa, aquele dia era o dia que eu ia trabalhar melhor na vida. Porque eu ia mostrar que não era porque eu saí no dia anterior que eu não ia trabalhar bem, entendeu? Então é isso aí. É até aceitável. Assim, pra mim é inaceitável qualquer tipo de curfew, mas vamos dizer que esse seja aceitável você, dia de semana, chegar mais cedo. Eu não aceitaria de qualquer forma, eu acho que você tem que ter sua liberdade. Às vezes, eu lembro que às vezes eu trabalhava até 8 horas da noite. E tinha uma amiga minha que tinha curfew e ela não podia sair, sabe? E eu falava assim, pô, mas eu trabalhei até 8, você trabalhou até 7, a gente quer sair de 9 às 11 da noite e não poder, cara? Não, vacilo demais. A Nádia falou a mesma coisa que eu penso, gente, olha só. Esse negócio de curfew, pode ser que eu saia e fique acordada até 3 horas da manhã, ou pode ser, assim como eu já fiquei na vida e talvez vocês também já tenham ficado, assistindo Netflix até 5, 6 horas da manhã e não ter dormido do mesmo jeito e tá cansada do mesmo jeito pra trabalhar. Cada um sabe a sua responsabilidade, sabe a hora que tem que acordar e sabe que tem que dar o seu melhor no seu trabalho. Então, esse negócio de curfew pra mim, eu acho que eu já tô bem grandinha, na época que eu fui eu era bem grandinha, e se você tá indo, você também é bem grandinha pra saber o que você faz da vida. Então, mais uma vez, não aceita qualquer porcaria pra sua vida, tá? Mais uma vez, não aceita. Aí tem outro curfew até de final de semana, gente. Aí esse minha cabeça não compreende de forma alguma ter um curfew de final de semana. Você não é menina, você não é moleca, tá? Então, não sei. Gente, sou LCC aqui de Nova York, minha opinião é como LCC e ex-au pair, tá? A Nádia falou aqui, tá, gente? Eu não sei se a opinião de LCC é diferente, gente, porque, vamos falar a verdade, eu vou falar como opinião, como a família agora, tá, gente? Opinião de família. Tem muita menina, como eu falei, você tem que saber a sua responsabilidade, tá?
Mas tem muita menina que vai pra curtir e esquece que tá indo pro programa de trabalho. Vamos ver o lado da família? Aí bebe. Gente, eu já fiz isso, mas não faça, tá? Não siga. Não siga. Bebe, vai trabalhar no dia seguinte, chega às 7 horas da manhã bêbada em casa pra trabalhar. Tem muita menina irresponsável a esse ponto. Aí a família não confia mesmo, tá? Então, a Nádia tá falando aqui que tem os dois lados. Eu até tô falando do lado da família agora, tá? Tem muita menina irresponsável. Não seja essa menina irresponsável, entendeu? Seja a menina que a família pode confiar, sabe? Ah, tu vai badalar de segunda a sexta? Eu já fui essa menina que badalei de segunda a sexta, mas como eu falei, eu trabalhava linda e bela, tá? Nos dias depois. E como eu badalava de segunda a sexta, eu não tinha um relacionamento bom com a minha família, não. Não era bom, não. Era tipo família perigo, mas eu era au pair perigo também, sabe? Agora, quando eu comecei a ser bem profissional, eu badalava, mas no dia seguinte eu tava linda e bela trabalhando, aí as coisas mudaram e eu comecei a ter relacionamento muito bom com as famílias nas quais eu mudei depois. Então, eu não aceitaria curfew de jeito nenhum, mas, como eu falei, às vezes eu até entendo a família porque tem muito au pair perigo também, né, gente? Não é só, eu falo que não é só família perigo, tem muito au pair perigo por aí. E tem também, gente, o próximo curfew aqui é o curfew do carro. Também não gosto disso, tá? Mas eu tenho que falar pra vocês. O curfew do carro, você pode até sair a hora que você quiser, mas o carro tem que voltar às 10 horas da noite. Eu tinha uma amiga que tinha esse negócio de curfew de carro, até 10 horas da noite, até 11, não lembro. Aí toda vez que tinha que sair, ela tinha que sair comigo. Porque o meu carro não tinha curfew, não tinha nada. Então ela tinha que sair comigo, eu tinha que deixar ela na casa dela, eu tinha que buscar ela. Então, às vezes, isso é desconfortável, sabe? Porque você fica dependendo de alguém. Então, pode ser que seja ruim pra você. Eu também não aceitaria. Se eu fosse você, procura mais um pouquinho, tá? Ó, a Nádia, gente, ela falou que ela é LCC, tá? Provavelmente em Nova York, porque tá escrito aqui Nádia NY, eu sei, né? Tem muita menina sem noção que chega bêbada, vomita a casa toda, acorda todo mundo, é família que coloca curfew, mas depois que vê que a menina não é louca, é responsável, aí eles tiram. Tem essa opção também, tá, gente? Da família falar assim, vamos conhecer você primeiro, eu vou te conhecer primeiro e depois eu tiro o curfew. Só que eu acho isso meio arriscado também, sabe? Não é que é arriscado, eu acho isso arriscado pra você, porque pode ser que ela te conheça, você seja uma boa menina e não queira tirar o curfew de você nunca. Porque a outra au pair antiga fez merda, sabe? Fez igual a Nádia falou, vomitou a casa inteira, trabalhou bêbada, sabe? Então, às vezes, você sofre pelo passado das outras au pairs. Eu lembro de uma história de uma amiga minha que sofria porque a antiga au pair tinha batido o carro milhões de vezes e os hosts já não confiavam mais tanto nela porque com medo dela bater o carro também, tá? Então, isso é bem complicado. Nádia, olha só, você tá participando aqui da live, tô adorando. E eu descobri que você é LCC, eu já quero te convidar pra fazer uma live comigo, pra gente descobrir qual é o lado da família, o que a família quer, descobrir tudo isso, tá? Então, vou conversar com você assim que acabar essa live. Gente, perguntaram aqui o que é curfew. Curfew é o toque de recolher. Eles dão um horário pra você chegar em casa, tá? Você tem um horário certo, às vezes é 10 horas, às vezes é 11 horas, às vezes é meia-noite, pode ser 2 horas da manhã. Eles vão te dar um horário pra você chegar em casa. Isso se chama curfew, tá bom? Vamos aqui. Outra coisa que pode abrir o olho se a família não quiser te dar o contato da ex-au pair. Gente, escrevi Nani errado aqui, agora que eu vi, tá? Ô, professora. Nani é com 2 N's, tá, gente? Ignora essa parte aí, Nani é com 2 N's. Eu li aqui agora e vi que tava errado. Então, beleza. A família, às vezes, não quer deixar você conversar com a antiga au pair ou com a Nani, se ela nunca teve au pair, ou com a Nani da família. Por quê? Porque provavelmente a antiga au pair, o au pair que está trabalhando lá atualmente, ou a Nani, vai falar muito mal deles. Então, eles não querem que ela te conte a verdade. Então, se a família, por acaso, estiver escondendo de você a antiga au pair atual, a Nani que trabalhou com eles anteriormente, abre o olho, ó, fica com o olho bem aberto, alerta vermelho, tá? Olha, como eu falei, eu trabalhei para 5 famílias. Dessas 5 famílias, a primeira
ele era a primeira au pair, que era um bebê de 3 meses. A segunda família que eu trabalhei, eu não conversei com a antiga Nani. E a terceira família que eu trabalhei, não conversei com a antiga Nani. Piores famílias. As duas famílias que eu conversei, que eu trabalhei nos Estados Unidos e que eu conversei com os antigos au pairs, gente, outra história. Eles conversaram comigo. A primeira família, o au pair tinha trabalhado 3 anos pra eles, tá? A outra família, a au pair tinha trabalhado 2. Era no Canadá, tá, pessoal? Porque eles moraram no Canadá e depois foram pros Estados Unidos. Então, assim, quando você vê que a antiga au pair renovou com eles, quer dizer um bom sinal, que a família é legal, tá? Agora, se não quiser que você converse, como diz o pessoal, uma red flag. Bandeira vermelha, alerta vermelho. Fica atento se a família não te der o contato de quem trabalhou pra eles anteriormente. E quando a família te dá o contato, gente, entre em contato com... Não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar com medo, sabe? Entre em contato com a au pair, a atual au pair, com o antigo au pair, e conversa. Vê se a família é boa, o que a família tem de bom, o que a família tem de ruim. Eu lembro exatamente que eu fiz uma pergunta pra antiga au pair da minha família. Eu perguntei assim, o que te incomoda na casa? O que você não gosta deles? E ela falou assim, nossa, eles são muito bagunceiros. Eu não gosto porque eles são muito bagunceiros. Cara, aí eu pensei, bagunceiro como? Aí ela explicou que eles deixam as coisas jogadas, que os brinquedos ficavam jogados, blá, blá, blá. Aí eu falei assim, gente, eu também sou bagunceira pra caramba. Muito, muito, muito. Bagunça não me incomoda. Então, assim, a bagunça não me incomodava, a bagunça incomodava ela. Então, vai ter coisas que vai te incomodar que não incomodou a antiga au pair. E vai ter coisas que vai incomodar a antiga au pair e que não vai te incomodar. Então, você tem que saber balancear isso na conversa com a au pair atual ou a antiga au pair da sua casa. Pra mim, é a melhor conversa que você vai ter, é a conversa mais clara, que provavelmente, tá, gente? Pode ser que aconteça. Não vai te enganar, não vai falar mentira, vai falar real, vai falar se tem carro, se não tem carro e blá, blá, blá. Gente, tem uma coisa que eu esqueci de falar no negócio do carro. É porque eu lembrei aqui agora, porque foi conversas que eu tive com os antigos au pairs na minha casa, tá? Questão do carro. Gente, por favor, eu acho, tá? É muito você querer que a família pague a gasolina pra você. Se a família pagar a gasolina pra você, beleza, gente, um plus pra você. Mas não exija que a família pague a gasolina pra você ir pra tua festa, pra você ir curtir com seus amigos, sabe? É como se você... Que nem eu falei, é uma relação de trabalho. Por exemplo, é porque hoje eu trabalho pra mim mesma. Mas na época que eu trabalhava como professora de inglês. É como se eu quisesse que a FISC, na qual que eu trabalhasse, me desse o dinheiro da minha gasolina pra eu ir pra uma festa, gente, sabe? Então não exige isso da família, sabe? Tipo assim, se toca, se liga. Se a família não exigir isso de você, aí... Se a família não exigir que você pague a gasolina no seu tempo livre, cara, ótimo, você tá ganhando dinheiro, você vai economizar dinheiro pra caraca, vai ser ótimo. Mas não exija isso da família, gente, não é obrigação da família isso, tá? Curfew... Outro problema que muitos consideram problema, mas que não foi problema para mim, tá? Mãe ou pai stay home, ok? O que é o stay home, gente? São mães ou pais que ficam em casa. E aí tem 3 tipos, tá? Existem os que ficam em casa e não trabalham. Esse provavelmente é o pior tipo, porque eles vão ficar de olho só no que você faz da vida, tá? E existem aqueles que trabalham de casa. Por que eu falo que eu tive essas 2 experiências? Na verdade, a minha host mom, ela não trabalhava em casa, a primeira família. Eles não trabalhavam em casa, mas eles eram médicos. Então, o schedule deles era muito complicado de se entender. É muito complicado eu explicar nessa live o schedule deles. Então, por muitas vezes, eles estavam em casa, mas eles tinham que trabalhar de madrugada. Ou ele ou ela tinham que trabalhar de madrugada. E aí, de manhã ou de tarde, eles estavam em casa. Realmente, as crianças ficam muito difíceis quando os pais trabalham em casa, tá? Mas isso pra mim não era problema.
Porque, como eu falei, eu me dava muito bem com a minha host mom. Me dava muito bem. Mas, realmente, quando ela estava em casa, criança é outra, gente. Criança perto da mãe é outra. Elas não vão querer... Você acha que a criança tá lá. Tem a babá e a mãe. Ela vai querer quem? Ela vai querer a mãe. Então, ela vai ficar chata querendo a mãe e não vai querer ficar com você. Então, se tiver essa questão da mãe em casa, pode ser um problema. Pra mim, não foi. Minha segunda situação, que pode ser a situação de muitos, e eu vi muitas amigas minhas também nessa situação, que é o pai ou a mãe trabalhar em casa. No meu caso, era o pai que trabalhava em casa. Só que, gente, ele se trancava no escritório, eu nem via ele. Eu falo que pra mim era uma boa dele trabalhar em casa, porque eu tinha certeza que ele nunca ia se atrasar. Que 5 horas da tarde, e muitas vezes até antes, ele já descia e ficava com as crianças. Então, pra mim não foi o problema, mas realmente pode ser um problema pra vocês, porque as crianças ficam muito, muito, muito mais chatas quando os pais estão em casa, tá? Ah, meu Deus, vamos falar desse tópico aqui, câmera. Você pode perguntar pra família se eles possuem câmera dentro de casa, tá bom? Eu vou falar a verdade que eu nunca perguntei se tinha câmera dentro de casa, nas minhas casas, e nas minhas casas não tinham câmera, tá? Mas eu desconfiava. Gente, tem uma luzinha lá que você desconfia que é câmera, que é a luzinha do negócio de incêndio. Toda vez eu olhava, eu subia pra ver se tinha uma câmera ou não, e isso e tudo mais, mas assim, a câmera, na verdade, a câmera pode ter câmera para segurança, não para tirar a sua privacidade, tá? Como eu falei, na minha casa que eu trabalhava não tinha câmera, mas eu tinha uma amiga que a casa dela tinha câmera. Mas o que rolava, gente? Ela trabalhava com uma família super, ultra, mega rica, tá? Uma família super, super rica. Eu quase falei o nome da família aqui, não posso falar o nome da família. Família super rica. E a casa era super grande, gente. Tinha piscina dentro da casa, tinha quadra de basquete dentro da casa. A casa era virada pro lago, pá. Gente, eles precisavam de câmera de segurança, sabe? Então tinha câmera de segurança na casa inteira. E a minha amiga, ela sabia que tinha câmera de segurança na casa inteira. E minha amiga, eu vivia dormindo lá na casa dessa minha amiga. E ela falava, olha, tem câmera ali, tem câmera ali, tem câmera ali. E ela nem se incomodava com as câmeras. E muitas vezes eu fui dormir na casa dela, os hosts dela estavam viajando. A gente nem se importava com as câmeras, porque as câmeras são para segurança. Então, essas câmeras de segurança, beleza. Agora tem host family louca, tá? Tem host family louca mesmo. E a Nádia até falou aqui, que é verdade, né? Pra ter câmera dentro da casa, você precisa contar pra au pair que tem câmera dentro da casa. Como eu falei, esse caso da minha amiga, a casa era muito grande, a casa era muito rica, eles tinham câmera dentro de casa, mas ela sabia onde estavam todas as câmeras. E em nenhum momento também, que eu lembre, tá? A família dela acusou ela de alguma coisa porque assistiu as câmeras, isso e aquilo. Eram câmeras mais pra segurança da casa, tá? Mas se tiver câmera na casa, você pergunta se tem câmera na casa, você precisa saber se tem câmera na casa. Se você descobrir que tem câmera na casa e a família não te contou, é treta, conversa com a sua LCC, conversa com a agência, tá bom? Você tem que saber sim se tem câmera dentro da casa, tá? Gente, câmera no seu quarto, câmera do banheiro, corta, sem noção, não pode ter de forma alguma. Você vai trocar de roupa lá, não pode ter, entendeu? Você vai cagar no banheiro, não pode ter câmera lá, tá bom? Então, nessas áreas realmente não pode ter câmera de jeito nenhum. Mas nas outras áreas da casa, conversando, pode ter câmera sim, tá bom? Mas pergunta pra família se tem câmera. E eu acho também que essa é uma pergunta essencial pra você falar com a antiga au pair também, tá, pessoal? A questão de câmera. Tem câmera, mas os hosts ficam lá, de olho na câmera, vendo os seus erros, os seus acertos, ou não. Gente, a Nádia também tá falando de arma. Eu nem coloquei arma aqui porque eu nem pensei nisso, sabe? Mas assim, que se eles tiverem arma em casa, você também precisa ser avisada. Minha host family, eles tinham arma em casa e eu sabia que eles tinham arma em casa. Sabia onde eles escondiam e tudo. Mas eu sou uma pessoa super contra a arma, tá, gente? Então eu nem queria me envolver no que tinha, no que não tinha, onde tava, onde não tava, como usava, como não usava. Então eu queria estar fora disso, nunca quis saber de arma. Até hoje não gosto, tá? Então... deixa eu ver meu outro ponto aqui.
Tá, gente. É porque meus slides ficaram fora de ordem aqui na hora que tem que colocar no... no coisa. Crianças. Coisas essenciais. Você saber a quantidade de crianças e a idade das crianças. Já falei aqui 1000 vezes nas lives. Idade das crianças. Se você não gosta de neném, não vá cuidar de neném, gente, por favor. Neném, não que eu não goste, tá, gente? Se seu objetivo é aprender inglês, se o seu objetivo é melhorar o seu inglês, vai cuidar de crianças maiores. Você vai se frustrar se você for cuidar de um bebê e você também não tiver um tempo suficiente de interagir em inglês lá fora, isso e aquilo, e os hosts não estão em casa para você conversar em inglês com eles, e você sair do seu intercâmbio continuando com o inglês uma bosta, tá? Então, se é para você focar no seu inglês, vá para uma família com crianças maiores, tá? Vá para uma família, gente, que você goste da idade das crianças. Tenta assim, achar uma família que você goste da idade, que é uma idade das crianças que você se identifique. Por exemplo, adolescente. Adolescente, gente, não é fácil, cara. Eu falo por mim. Eu fui uma adolescente super chata. Eu fui uma adolescente insuportável. Ainda bem que eu não tive au pair, porque se eu tivesse au pair, eu matava ela, sabe? Eu era muito chata quando eu era adolescente. E adolescente tá numa fase muito chata. Você sabe lidar com adolescente? Vai cuidar de adolescente. Não sabe lidar com adolescente? Não vai cuidar de adolescente, gente. Adolescente vai argumentar com você, vai às vezes falar mal de você, vai causar treta. Ou pode ser que ele vire seu melhor amigo, tá? Eu aqui tô colocando a parte ruim pra vocês entenderem. E não aceitarem algo que não esteja de acordo com o perfil de vocês. Porque, como eu falei, se você aceitar algo que não está de acordo com o seu perfil, de acordo com o que você quer, a família se torna um perigo para você. Entendeu? Como eu falei, às vezes não é que a família seja uma família perigo, mas é uma família perigo para você, que não aceita as regras que a família impõe, tá? Quantidade de crianças, gente. Tem uns blá 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 também aí, que assim... Olha, eu tenho 7 crianças, mas você vai cuidar só de 2, tá? Eu tenho 7 crianças e você vai cuidar de 2. Gente, pensa você na sua casa. Tem 7 crianças. 7 crianças, né? 7 crianças e você vai cuidar de 2. Gente, e as outras 5? Você nunca vai falar com elas? Você nunca vai conversar com elas? Ou você nunca vai ter que dar atenção para essas outras 5? É claro que uma hora você vai, sabe? Uma hora você vai precisar, elas vão precisar de um favor e você vai ter que ajudar, sabe? Então, se são 7 crianças, mas você vai cuidar de 2, fique sabendo que você vai cuidar de 2 e vai dar assistência nas outras 5, tá? Tem 3 crianças. Elas vão pra escola? Elas não vão pra escola? Uma dica que eu dou aqui também, gente. Mas isso não é uma dica também tão família perigo ou não família perigo, tá? Como eu falei, você tem que identificar, tá? O seguinte, você... Estão falando aqui, aí eu tô vendo, aí eu tô lendo, aí ler e falar é difícil. Por exemplo, o que eu gostava muito nesses tipos de família, e as famílias que eu prefiro, e que se vocês pudessem escolher, eu indicaria escolher esse tipo de família. É o que você tem que trabalhar 1 a 2 horas de manhã, leva as crianças pra escola, 3 horas da tarde, busca as crianças, trabalha até 6, 7 horas da noite e fica livre. Por quê? Porque quando as crianças estão na escola, você não precisa trabalhar. Então você faz o que você quiser. Gente, eu dormia pra caramba, eu ia fazer compras, eu ia passear, sabe? Eu fazia o que eu quisesse nessa hora. Na verdade, gente, a maioria das vezes eu ia estudar, eu ia pra escola, tá? Então, é um horário de você ir pra escola também, você não tem que ir pra escola à noite. No meu caso, eu ia pra faculdade, tá? Então, eu aconselho vocês pegarem família assim, porque, cara, esse tempinho de 9 horas da manhã, 3 da tarde, que eles estão na escola e você pode ter o tempo pra você fazer o que você quiser, é muito bom. Então, um conselho que eu posso dar é escolher família desse jeito. Mas, gente, nem tudo é maravilhas. Também já trabalhei pra família que eu ficava o dia inteiro com as crianças, porque elas eram bebês, e eu sei que existe muito mais família que tem crianças que são chamadas toddlers, tá, gente? O que é toddler? Toddlers são crianças abaixo de 2 anos. Por quê? Porque justamente essa questão delas não irem pra escola faz
a família tem a necessidade de ter um au pair, né? Então, tem muita família que tem crianças abaixo de 2 anos e que não vão pra escola. Aceita essa família? A gente aceita. Não é uma família perigo, mas o seu tempo livre daquela manhã, daquela tarde ali, você não vai ter. Se você tiver, melhor. Então, se você procurar família desse tipo, melhor ainda pra você, tá bom? O último ponto que eu quero falar aqui pra vocês é que vocês prestarem atenção nisso, tá, gente? Na dieta. A família segue alguma dieta? Eu dei 2 exemplos de dieta aqui, gente, porque nem tive... Não é que eu não tive, gente, é porque foram as dietas que eu vi com as minhas amigas e que eu vi acontecer, mas pode ter outro tipo de dieta que eu nem sei, tá, gente? Que são pessoas, por exemplo, vegetarianas. Se você é uma pessoa carnívora, o que você vai fazer na casa de um vegetariano? Não é que você vai fazer? Visitar é ótimo. Mas imagina você morar na casa de vegetariano, sendo que você ama carne. Por exemplo, gente, eu amo carne, eu como carne todos os dias. Se eu fosse pra casa do vegetariano, ia ser muito ruim pra mim, eu não ia gostar. Eu lembro que a família da Califórnia, de São Francisco, eles não eram vegetarianos, tá? Mas eles eram muito saudáveis, gente. Eles eram muito saudáveis, muito saudáveis. Não tinha muita besteira em casa. A única coisa que eles compravam de besteira eram umas Coca-Colas que tinha que o meu host meio que escondia pra ele, porque só ele bebia, mas eu bebia das Coca-Colas deles, do mesmo jeito. E umas Nutellas, que eu acabava as Nutella dele, né? Era a única coisa de besteira que tinha dentro da casa. E o resto era tudo muito saudável. Pra mim, aquilo me incomodava. Até no jantar, porque eu sempre jantava com eles. E toda vez que eu jantava com eles, gente, era uma comida tão saudável, tão saudável. E na época eu tava gordinha, gente, eu tava gorda, meu Deus. E aí, sabe o que eu fazia? Às vezes eu jantava com eles, aquela comida saudável, sem gosto, sem sal, assim, né? Depois eu ainda saía de novo pra comer alguma coisa fora, porque não me satisfazia. Então, pra evitar a fadiga, se a família tem uma dieta diferente, muito diferente da sua, não que é uma dieta diferente, gente, porque a gente tá indo fazer um programa de intercâmbio, conhecer uma nova cultura, trabalhar com uma pessoa de uma cultura diferente. E essa parte da cultura, você tem que aceitar, né? Você tem que viver a cultura. Mas limites, né? Aí você tem que ter limite. Por exemplo, eu não aceitaria a família vegetariana. A família que era super saudável já me incomodava um pouco, mas eles também deixavam eu comprar o que quisesse. Outra coisa, não sei se vocês sabem, a dieta kosher. Kosher é aquela dieta... Meu Deus, gente. Dá uma esquecida agora. Aquela que você não pode comer carne de porco, tem uns tipos de carne que você não pode comer dentro de casa, isso e aquilo. Então, cuidado, sabe? Porque se for, não pode comer camarão. Então, se você for para esse tipo de família, fique claro que você não pode comer esse tipo de comida. Eu lembro que minha amiga trabalhava numa família indiana, era uma amiga minha, nossa, eu amava a família dela também. Era uma família indiana. Muita gente tem preconceito com família indiana. Eu tinha um pouco até conhecer a família dela, tá, gente? E só que, gente, o tipo de comida era uma comida muito apimentada. Eu gostava da comida, mas se você não gosta de pimenta, isso e aquilo, não vai pra família indiana. Família indiana é aquela comida cheia de curry, sabe? Gente, é cheia de curry. Aí você fala assim, não, mas não dá nada, um curryzinho na comida. Você comer curry todo dia e você não gosta de curry, gente... No final de 2 semanas, você já tá de saco cheio. Então, não vá. Escuta a amiguinha aqui. Tô pedindo pra deixar a live salva, porque não deu pra assistir tudo. Eu vou deixar a live salva, tá, gente? Mas eu não sei por quanto tempo eu vou deixar a live salva. Deixa eu até olhar que horas são aqui, porque... Meu Deus. Porque... Talvez, eu não sei que horas são. Meu Deus, daqui a pouco o Instagram vai acabar com a live aqui, tá? Mas, eu vou abrir aqui para umas perguntas, mas o que eu posso falar para vocês, gente? Colocar aqui, meu Deus. Aqui, o dica master dessa live. Keep calm, mantenha paciência. Como eu disse lá no início, mantenha paciência na hora de escolher a sua família, gente. Gente, eu entendo, eu já cometi esse erro, por isso que eu tô falando pra vocês não cometerem. Não aceita a primeira família que aparecer, sabe?
Às vezes a primeira família que aparecer é boa, aí você pode aceitar, tá, gente? Mas às vezes você tá tão ansiosa pra embarcar logo, pra ir pros Estados Unidos logo, pra ganhar em dólar logo. Até eu tô ansiosa pra ganhar em dólar, gente. Quero muito ganhar em dólar, com esse dólar R$ 6. Você tá ansiosa pra embarcar? E eu entendo a sua ansiedade, eu já tive na sua pele, eu tava ansiosa pra embarcar também. E eu caí na merda, sabe? De escolher uma família que não batia comigo. Então, tenha paciência, tenha paciência. Se a família quiser um match e você achar que não é a família pra você, tenha paciência, tá? De encontrar a família certa pra você. Paciência, paciência, paciência. Eu tô repetindo aqui, gente, porque, como eu falei, a gente tem muita ansiedade na hora de ir e a gente escolhe qualquer coisa. Então, cuidado para não escolher qualquer coisa, tá? Fica esse meu recado aqui pra vocês. Eu vou abrir agora pra vocês fazerem perguntas. Quem quiser fazer pergunta. Eu sei que tinha muita gente perguntando aqui no meio da live, só que às vezes, gente, é meio difícil eu falar com vocês o que eu tenho pra falar, o recado que eu tenho pra falar e ler o que vocês estão falando e comentando. Eu tenho que ser mais dinâmica quanto a isso, mas por enquanto ainda não tá funcionando o tic-tac pra falar uma coisa e ler outra aqui de vocês, não. Então eu vou abrir agora pra vocês fazerem perguntas. Tem até uma pergunta aqui de alguém, eu vou abrir. Então pode fazer a sua pergunta sobre família e tudo, tá? Então pode fazer. Foi por qual agência nos Estados Unidos? Ficou 2 anos, trocou de família lá. Gente, quem conhece a minha história, eu não fui por agência, tá? Nos Estados Unidos, eu fui através de um site. Eu fiquei 1 ano e pouco. Eu fui como visto de estudante, eu fui estudante lá e trabalhei como au pair. Quando fui pra Michigan, primeiramente, quando deu 1 ano e pouquinho que eu tava em Michigan, a família teve uns problemas familiares e envolvia problema financeiro e falou que não tinha mais condições de eu ser au pair deles por causa de questões financeiras, que eles tinham que trabalhar e tal. E aí eu encontrei outra família em São Francisco e fui trabalhar para essa família em São Francisco, tá? Fiquei 1 ano lá com eles, então foi 2 anos e tanto lá que eu fiquei nos Estados Unidos. E 1 ano que eu fiquei na Irlanda, tá? Como era o seu inglês e com quantos anos você foi? Contar um pouquinho da minha história novamente. Primeira vez que eu fui au pair, meu inglês é uma bosta, não tinha nada de inglês, eu morava na Irlanda, tá? E a primeira bosta que eu fiz foi trabalhar pra família com bebê, a família chinesa. Eu contei a minha história no e-mail, gente, tá? Quem não tá no meu grupo do Telegram ainda, também entra no grupo do Telegram, que vira e mexe, eu conto as minhas histórias lá. E espero que as minhas histórias estejam ajudando vocês. Então eu cuidei de um bebê, meu inglês não melhorou nada. Depois eu fui trabalhar com uma família portuguesa, que meu inglês também não melhorou porcaria nenhuma. E aí depois eu fui trabalhar para uma família que o meu inglês melhorou muito, que foi lá na Irlanda. Só que eu trabalhei para essa família só 3 meses e acabou meu ano na Irlanda. Então meu inglês foi melhorar quando eu fui trabalhar para essa terceira família, que era a família que tinha um menino de 4 anos e uma menina de 6, que eu conversava com eles o dia inteiro. De resto, cuidando de bebê e cuidando de uma família que falava português, a família portuguesa, não aprendi nada. Então, eu acabei meu primeiro ano de au pair na Irlanda, o meu inglês saiu de 0 para intermediário. Intermediário avançado, não. Como é que é, gente? Deu um branco aqui. Foi pós-intermediário. Foi mais ou menos como acabou o meu inglês. Aí, quando eu fui para os Estados Unidos, o meu inglês já era pós-intermediário, tá? Com o inglês pós-intermediário, eu sabia conversar muito mais com as famílias. Eu já tinha experiência como au pair e tudo. Então eu conseguia sacar mais, sabe? Essas sacadas todas que eu tô dando aqui pra vocês. Quando eu fui escolher a primeira vez, gente, eu não sabia de nada. Eu tinha 21 anos, nunca tinha saído do Brasil, talvez igual a vocês e tal. Então foi difícil. Nos Estados Unidos, que eu já sabia inglês, que meu inglês já era melhor, que eu já conversava com as famílias melhores, eu consegui as famílias melhores também. Isso que eu falo do inglês. Você não tem inglês? Perguntou até aqui. Indica aí com nível iniciante do idioma. Vou explicar a questão de com nível iniciante do idioma. Se você vai com o básico... Primeiro que você não pode ir com o básico, você tem que ir com o intermediário. Você tem que colocar isso em mente. Mas tem gente que decora as perguntas, faz um blá blá blá, enrola a agência e consegue ir, né? Mas beleza. Vamos partir do princípio que você tem que ir com o inglês intermediário. Mas tem um intermediário ruim. E tem um avançado. Você vai com o inglês intermediário, às vezes você não faz
um contato, uma conversa com a família legal para a família te entender e você entender a família. E isso complica um pouco as coisas. Eu falo pra pessoa não ir? Não, eu não falo pra pessoa não ir. Eu falo que a pessoa tem que ter estrutura emocional pra ir e aguentar muita coisa. Eu falei no meu e-mail hoje. A primeira família que eu fui, meu inglês era 0. E quando eu pedi pra sair deles, eles ficaram com muita raiva de mim. Falaram que não ia me indicar pra ninguém. E que o meu inglês era uma bosta e eu não ia conseguir família nenhuma. Imagina eu escutando isso da Host Family, gente. Eu fiquei muito mal, sabe? E realmente foi muito difícil eu encontrar a segunda família. No entanto, que a segunda família que eu encontrei foi uma família que falava português, sabe? É isso que você quer? Passar essa dificuldade que eu passei? Beleza, você tem estrutura para passar dificuldade, se tiver que passar por um rematch, se tiver que passar por alguma situação, você tem estrutura? Vai, cara, se joga, vai mesmo. Agora, se você não tem estrutura, você tem medo de passar por isso e aquilo, não vai com inglês básico, não vai com inglês ruim. Espera um pouquinho mais, estuda um pouquinho mais e vai com inglês melhor, entendeu? E aí você vai conseguir uma família muito melhor também. Você vai conseguir falar. Como fazer o salário do au pair render? Gente, eu sempre falo essa mesma dica aqui porque foi a dica que eu usei, mas cada um tem a sua dica. O que eu fazia? Eu guardava metade do salário e gastava metade do salário. O salário era 200, eu torrava 100 com besteira, com compra, com sair com as amigas, com qualquer coisa, e eu guardava os outros 100, tá? Pode ser que você faça uma média aí diferente, você guarde mais e gaste menos, ou você gaste mais e guarde menos. Mas eu gostava muito de viajar, até hoje eu gosto muito de viajar, então sempre minha prioridade foi viajar. Então eu sempre guardava dinheiro pra viajar. Então qualquer hora que alguma amiga minha falasse assim, vamos viajar, eu falava, vamos. Entendeu? Era tipo, papo, vamos comprar passagem? Vamos, sabe? Vamos comprar passagem? Comprei. Por quê? Porque eu tinha dinheiro guardado. Então eu gostava de viajar muito mais. E é isso, eu não fazia extra com ninguém, não ganhava dinheiro extra em lugar nenhum, mas tenho amigas que fizeram extra, que trabalharam para outra família extra e tudo. Mas eu achava isso muito pra mim, porque o que acontece? Eu fui como au pair, eu não fui com visto de au pair, eu fui com visto de estudante. Então eu fazia faculdade lá pesada, e trabalhava de au pair. Então o meu tempo livre, eu não queria vender o meu tempo livre, vamos dizer assim. Eu usava pra estudar, porque a faculdade era pesada, entendeu? Então, mas não julgo ninguém que queira vender o seu tempo livre. Como eu falei, eu não vendia porque a faculdade era muito pesada pra mim. Se eu não estivesse fazendo faculdade, provavelmente teria feito extra aí pra alguém. Já respondi essa daqui, deixa eu responder as perguntas aqui. Qual experiência eu gostei mais dos Estados Unidos ou da Europa? E, gente, foi experiência bem diferente, e foi com idade diferente. Então, foi o seguinte, te contar minha experiência na Irlanda, eu fui mais nova, e como eu falei, eu fui pra fazer um curso de inglês e ser au pair lá. Então, foi tipo vida louca, sabe? Foi festa, 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 viagem, 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 festa, 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 viagem, 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 e trabalhar de au pair. Foi essa vida. Quando eu fui pros Estados Unidos, eu já fui um pouco mais velha, tá? Um pouco mais velha, eu fui acho que com 25. E na Irlanda eu fui com 21. Eu já não tava mais uma pessoa tão de festa assim. E eu tava, como eu falei pra vocês agora há pouco, eu tava fazendo faculdade. Então a faculdade era pesado. Então não dava de sair assim, dia de semana. Eu tinha que estudar, eu tinha que fazer os deveres da faculdade, isso, aquilo. Então foi uma experiência mais calma. O que eu falo da Europa, de você ser au pair na Europa? Você viaja muito, gente. Lá, assim, pra você ir de um país pro outro, é assim. Pra você ter a passagem de avião de um país pro outro, é muito barata, é muito fácil, sabe? Então, essa facilidade de viajar na Europa, de conhecer uma nova cultura, sabe? Uma vez por mês, eu ia pra um país diferente. E passava um final de semana num país diferente. Então, pra mim, isso era maravilhoso. E as festas também foram maravilhosas lá. Nos Estados Unidos, a qualidade de vida é muito boa, o seu dinheiro rende muito, apesar de ser um dinheiro de au pair, o seu dinheiro rende muito, você faz muita coisa com o seu dinheiro, como eu falei, qualidade de vida, você vê aquilo que você viu nos filmes, é uma coisa muito louca também nos Estados Unidos, a experiência de estar lá. Como eu falei, eu não tava tão de festa quando eu fui pros Estados Unidos, mas também tem muita festa legal, tem muita festa boa, tá?
Eu tava mais na vibe um pouco mais estudar quando eu fui pros Estados Unidos. Quando eu fui pra Irlanda, eu tava na vibe mais de festa. Então, pra mim, as duas experiências foram muito boas, as duas experiências foram excelentes. Amo a Irlanda, amo os Estados Unidos. Eu não consigo, assim, definir um lugar melhor. Gente, eu vou me despedir de vocês aqui agora. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no direct e tudo. Mas a live aqui tá acabando, tá falando que eu tenho 45 segundos, tá? Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo no direct. Eu tento responder vocês todas. Tento responder o mais rápido possível, mas às vezes fica muita mensagem e não dá, tá? Mas o que eu puder ajudar vocês, estou aqui à disposição, tá bom, gente? Um beijo. Um beijo. Gente, olha, nem fiz propaganda do curso, gente, mas semana que vem vai abrir as inscrições, terça-feira, tá? Vai abrir as inscrições do curso, tá, pessoal? Vocês são muito bem-vindas. Quem aí tá ralando no inglês, quem tá aí precisando do inglês, pode vir fazer sua inscrição pro curso. Terça-feira abre as vagas, tá, gente? As vagas são limitadas.